sejam bem-vindos ao Alimentando o Papo. Aqui o papo é leve, mas o conteúdo é rico. Meu nome é Andressa Moura, sou nutricionista e host deste podcast. E antes de dar início, eu preciso passar alguns recadinhos para vocês. Estamos no YouTube em formato de vídeo e no Spotify em formato de áudio. Estamos também no Instagram alimentando.papo, com bastidores, cortes e agenda de convidados. Bom, chega de recados e vamos para a apresentação do nosso convidado. Hoje o convidado é uma pessoa muito querida, um amigo de classe, estudei com ele na faculdade, fizemos algumas disciplinas juntos e hoje ele é um nutricionista fenomenal, muito bom, considero bastante. Já batemos o papo aqui antes de dar início, inclusive já poderia ter iniciado, que ele já passou várias coisas interessantes. Ele é nutricionista, pós-graduado em nutrição clínica e estética, nutrição esportiva, funcional e fitoterapia. Sócio proprietário da clínica Omar de Faria, já falei, né, o nome do convidado. Escritor e palestrante. Por sinal, um ótimo palestrante. Eu adoro as palestras dele. Autor do livro Um Guia para Tentantes, Nutrição Funcional e Medicina Tradicional Chinesa. Eu vou ler esse livro, com certeza. O meu convidado, né, como eu já mencionei, é o Omar de Faria. Muito obrigada, Omar, pela sua disponibilidade. É um prazer estar batendo esse papo com você aqui sobre nutrição e fertilidade. É um assunto lindo, como eu já falei para você, e muito delicado. Então, como eu falei, seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade, tá, Andressa, de estar aqui participando do Alimentando o Papo. Acho a iniciativa muito legal, parabéns. Obrigada. Acredito que o projeto vai levar conhecimento para muitas pessoas. Eu costumo brincar nas minhas aulas que o conhecimento liberta. Então, sem dúvidas nenhuma, né, você está fazendo um grande favor às pessoas que vão estar acompanhando o seu canal, o Instagram, YouTube, e ter essas informações, acredito, de qualidade e que é de grande valia para todos. Dou um oi para todos vocês que estão assistindo nos podcasts e espero que seja muito rico em conteúdo. Obrigada. Será muito rico, só vou trazer, como eu falei para você, nutricionista top. Já passaram muitos nutricionistas maravilhosos. Hoje temos mais um e aguardem os próximos. O nosso tema, né, como eu falei, é nutrição e fertilidade. Omar, eu queria saber um pouco de você, né, nesse início. Como que você chegou na nutrição voltada para a fertilidade? Não é comum a gente encontrar nutricionista que, né, case esses dois assuntos, esses dois, como se diz? Essas duas temáticas. Duas temáticas, justamente. É complicado, assim, é difícil a gente encontrar. Acredito que você seja um pouco, aliás, seja a minoria. Então, assim, mulheres tentantes, muitas não sabem que a nutrição colabora muito, né, para ajudar a chegar no positivo, né? E aí, como que você chegou nisso? Como que você descobriu? Como foi essa questão? Porque eu me lembro que quando, né, terminamos a graduação, você foi para nutrição esportiva, né? E hoje, quem diria, né? Quem diria? Não, eu tava pensando lá em casa, como que pode? Né? Como que é engraçado? A gente estudou junto, não foi estudar junto, porque lá a gente pegava, né, disciplinas, várias disciplinas. Mas eu conheci você na faculdade, depois a gente ainda se encontrou, né, por conta da Beth, né? E assim, a gente meio que perdeu o contato. E aí, quando eu fui ver, o Omar de Faria já estava lá nos palcos. Que maravilhoso, eu fico muito feliz. Fico muito feliz que colegas, né, que estudou comigo, que, né, participou ali da minha jornada da graduação, esteja assim tão bom quanto você e alguns outros, né, que a gente conhece. Parabéns. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Se eu não fosse nutricionista, com certeza eu seria sua paciente. E me conta um pouquinho como é que foi isso. Então, como você falou, você é da faculdade e sempre tive um apego muito grande com nutrição esportiva, porque já havia sido atleta, quase profissional, vamos dizer dessa maneira,
Foram um total, se eu não me engano, de 14 a 17 anos de voleibol que eu tinha praticado. Já tinha feito também judô, fiz quase 5 anos de judô, depois eu também tinha feito futebol de campo. Então, assim, eu sempre gostei muito da atividade física, da prática do exercício, e juntando com o histórico de obesidade na minha fase escolar, pré-adolescência, adolescência. Então, toda a transformação do corpo, da saúde, associada à prática do exercício e performance, sempre me encantou bastante. Então, saí da faculdade para isso. Eu falei assim, vou levar toda essa experiência de vida que eu tive de processo de transformação para todos os pacientes, né? Essa era a grande ideia. E assim foi durante 10 anos. E chegou um ponto onde eu estava fazendo tanta coisa ao mesmo tempo. Era consultório, era aula em pós-graduação, era aula, na verdade, pós-graduação em nutrição, pós-graduação em medicina, as palestras para cima e para baixo, aí ainda inventou de escrever artigo científico, aí foi o livro, e começou a juntar e acumular um estresse tão grande que, coincidentemente, nesse momento, no prédio onde eu tenho meu consultório, tinha uma acupunturista e uma paciente minha falou assim, Omar, você é muito estressado. Eu falei, tá. Eu imagino você estressado, porque ele chegou e tá, relativamente. Não, e outra, a palestra também, as suas palestras, é de uma pessoa super tranquila. Não imagino você estressado. Eu até te explico depois isso. E aí ela falou assim, você precisa conhecer uma acupunturista. É a minha acupunturista e vocês pensam muito parecidos e vocês vão dar super certo. Eu falei, tá, me apresenta. E aí a gente, inclusive, compartilha pacientes, trocamos ideias e assim por diante. E aí ela falou para essa acupunturista sobre o meu trabalho, a acupunturista achou legal, marcamos um encontro profissional e ela foi no meu consultório, que é a Ayla. Coincidência ou não, minha noiva hoje, eu não sei porquê, mas a gente conversou falando assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos permutar serviço. Eu faço acompanhamento com você na acupuntura e você faz acompanhamento nutricional comigo. Aí ela falou assim, tá bom, topo. E aí eu ia no consultório dela, a acupuntura voltada para restabelecimento físico, mental, relaxamento, e ela fazendo a parte esportiva comigo. Aí um belo dia eu estava no consultório dela, eu olhava para a parede e via foto de inúmeros bebês e eu ficava me questionando. Acho que eu estou no lugar errado. Bebê aqui, será que ela faz acupuntura em bebê, né? Fiquei pensando nisso, eu falei, não, tem uma coisa errada. Até que um dia eu perguntei para ela, eu falei, por que tem tanto bebê na parede do seu consultório? Eu falei, não, porque eu, de fato, atuo na acupuntura voltado para a fertilidade. Acupuntura e fertilidade? E olha que quando eu fui extremamente cético para fazer acupuntura, que eu falei, isso aqui não vai resolver de nada a agulha. Para quem, inclusive, já tinha feito até acompanhamento psiquiátrico para ficar tomando medicação para relaxar, para ficar tranquilo, não vai ser o... Bem, eu não acredito. Que vai me ajudar. Eu não acredito. E tinha uma visão muito limitada sobre a medicina oriental e eu entendi aquilo como holístico. E aí comecei a fazer acupuntura e começou a fazer efeito. E aí eu achei o mais interessante porque saímos da faculdade programados para poder, pelo menos como profissional de saúde, aplicar aquilo que é estudado e que tem literatura científica para embasar. Então, como eu nunca tinha lido nada da acupuntura, para mim aquilo era holístico. E começou a funcionar. Comecei a ver aquelas crianças, ela falou que tinha a acupuntura para fertilidade, ou voltado para fertilidade, aí eu acho que eu tenho que sair daqui, eu não quero ter filho. Aí, no mesmo momento, né, que eu já estava começando a pensar assim, cara, isso daqui não vai dar certo. Apareceu uma paciente para mim que eu conheci num curso em São Paulo e ela falou assim, eu estava procurando um nutricionista para me ajudar a engravidar. Quando ela me falou aquilo, eu já lembrei da Ayla na hora. Eu falei assim, cara, acho que a Ayla tem algo para poder me ajudar. E eu falei para ela, pode deixar que eu atendo você, nós vamos fazer isso acontecer, mas sem saber como, porque eu não sabia também que a nutrição era voltada para isso. Bem, ainda que atuando na nutrição esportiva, clínica, estética, eu sempre levei em consideração ser um bom clínico,
um nutricionista clínico equilibra o corpo para que ele seja capaz de realizar qualquer coisa. Então, a ideia de quando eu saí da nutrição era isso. Entender a bioquímica e a fisiologia voltada para a área clínica para reestabelecer o corpo humano. Aí eu pensei isso na hora, eu falei, bem, a nutrição vai ajudar, isso é um fato. Talvez essa paciente ia conseguir engravidar. Voltei desse evento em São Paulo, procurei a Ayla de imediato, falei, olha, apareceu uma paciente, falou que estava querendo engravidar e que a médica dela falou que era para buscar um nutricionista para desinflamar o corpo, reequilibrar e etc. Eu não entendo nada. E o mais interessante é que durante os 10 anos de atuação na nutrição esportiva, 80% do meu público sempre foram mulheres. Só que a mulher, ela, na prática do nutricionista esportivo, até então na minha, a busca era emagrecimento, redução do aspecto da celulite, possível melhora do aspecto de flacidez, estria, acne, cabelo, pele e unha. E eu não conseguia entender que dentro deste conceito, eu já deveria, inclusive, entender toda a fisiologia hormonal feminina, ciclo menstrual, se tem doença, se não tem, ou qualquer coisa do tipo, voltados para o aparelho reprodutor. Mas isso nunca fez parte da clínica esportiva, até então. A Ayla me deu uma aula sobre saúde da mulher, mediante a visão da medicina oriental, chinesa e também japonesa, que ela é basicamente especializada nas duas áreas. E assim, eu olhei aquilo e falei, engraçado, olha, você falou o como a medicina oriental vê a mulher é a mesma visão da medicina ocidental. Vocês só estão falando em linguagens diferentes. E quando eu comecei a falar para ela o básico até então que eu sabia, ela falou, ué, mas é isso. Ou seja, você entendia, só não sabia. Pronto, né? Vamos dizer dessa maneira. Aí ela falou, isso que você falou representa o Yin e o Yang, que é basicamente a forma que a medicina oriental vê a energia do ser humano. Aí eu falava, isso. Ela, então, é isso. Então nós começamos a ver que as duas medicinas eram basicamente as mesmas. Só que em linguagens distintas, mas a medicina oriental milenar. Antes da nossa já existia a chinesa e a chinesa já falava sobre isso. Sobre como o corpo humano funciona, uma medicina experimental, não uma medicina de artigo, de publicação, que agora passou a ser inclusive também. Aí eu falei, olha, com esses dados aqui eu vou consultar essa paciente. E aí essa paciente era um caso de endometriose no tempo. Havia lido sobre endometriose, busquei, etc. Entender? Quando ela procurou você, ela sabia que tinha endometriose? Já sabia. E aí foi muito interessante que ao atender essa paciente, eu comprei relativamente a dor dela, porque eu sou pai. Então eu pensava comigo assim, poxa, ela está vindo aqui para poder se cuidar, para poder conseguir ter um filho. O quanto que essa essência é muito bonita. Até porque quando o adulto, obviamente, abre a condição de querer ser pai e mãe, ele já abre mão de si para poder gerar uma vida. E aquilo, nesse pensamento, eu falei assim, caramba, eu vou ajudar essa mulher. E aí eu comecei a estudar, comecei a sentar com a ela foi me ensinando muitas coisas, muitos termos técnicos, até da própria área da medicina, da ginecologia e da obstetrícia, até porque, pela vivência da Ayla, ela tem um conhecimento absurdo na área médica. E aí ela falou assim, eu vou começar a te indicar os pacientes e a gente vai atendendo juntos. Eu falei, legal, vamos nessa. Nesse meio do caminho deixamos de ser amigos para poder sermos namorados, que em menos de um ano quase já viramos noivos e começamos a fazer todo esse movimento junto. E aí foi onde eu cheguei na fertilidade propriamente dito, que ela começou a me indicar tanto paciente, e nós começamos a comprar, eu não gosto de falar comprar a dor, mas nós começamos a ter uma compreensão da necessidade dessas mulheres. Se colocar na posição deles, né? É. Porque assim, a gente vê muitos profissionais que não, assim, você vai lá com doença ou até mesmo com desejo de engravidar, mas ele tá ali, faz o trabalho dele e enfim. E ponto. Fecha a porta do consultório, as coisas que eram do consultório ficam no consultório. Ele não traz para si
a dor, porque querendo ou não, é um peso, uma dor, né? Aquela questão, principalmente eu acredito que a parte da mulher, nossa, eu quero engravidar, nossa, e assim, sei lá, a minha sobrinha nem casou, vem esse pensamento, nem casou, engravidou, né? Vem vários pensamentos. E aí tem os profissionais que não dão tanta importância. Eu acho que... Eu acho que é claro, né? Também você não pode ficar maluco com todos os problemas dos outros, né? É complicado também para sua vida pessoal. Mas você trazer um pouquinho da vivência do seu cliente, do seu paciente, eu acho que é fundamental para que chegue um resultado bom para os dois, né? Isso que você falou é muito importante, porque é o que eu atualmente entendo como atendimento humanizado. Justamente, é o que se fala tanto, né? Atendimento humanizado, óbvio, é tratar o ser humano como ser humano. Não, isso aí não é nem questão de ser atendimento humanizado, se chama respeito, isso vem de berço. Agora, você se colocar no lugar do indivíduo de que está te prestando uma queixa, ele está buscando uma ajuda para começar. Então, se você é capacitado tecnicamente para poder resolver talvez um problema ou sanar aquela situação, se coloca no lugar dele porque poderia estar sendo o mesmo, assim como eu sou paciente. E sou o mesmo. Eu vou em vários profissionais, tanto da parte da saúde mental, saúde cardíaca, saúde como um todo do corpo. Até nutricionista eu busco, mas meus amigos não querem me atender, eu não sei, que raiva. E eu acho que isso, inclusive, é um grande passo de humildade que o profissional da saúde tem que ter. Afinal, você já viu o dentista arrumando o próprio dente? Imagina um cirurgião cardíaco operando o próprio coração. Não existe isso. E aí, quando eu sou paciente, eu espero a mesma coisa do profissional, porque é o que eu faço em consultório. Então, o atendimento humanizado é se colocar no lugar da pessoa, e quando você percebe a real, não apenas necessidade, mas existe de fato um processo de dor, tá gerando dor aquela situação. De uma forma humana, como é que eu estou vendo uma pessoa sofrendo, e se eu posso ajudar e resolver, por que eu não vou fazer? Por que não? Não é à toa que as consultas da área da fertilidade duram 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, inclusive, e não é uma coisa que acontece esporadicamente, acontece inclusive com frequência. De tamanha e quantidades de informações que tem que se obter para tentar conseguir chegar num contexto clínico de toda a situação, porque a maior parte das mulheres chegam sem diagnóstico fechado. Existem uma série de exames que são realizados na área da fertilidade, inclusive que são exames de rotina e que não são feitos de maneira adequada, que não se consegue ver, inclusive, as alterações voltadas para o aparelho reprodutor, e logo chega com a mesma... A maior parte das mulheres chegam com a mesma fala. Já fiz de tudo, mas não consigo engravidar. E aí começa a labuta. Tá, mas você já fez de tudo o quê? Ah, não, eu já fiz uma transvaginal, nunca achou nada. E aí eu já fiz exames de sangue e não tem alteração hormonal. Os médicos falam que eu estou saudável, mas eu não consigo engravidar. Não quer dizer que ela não esteja saudável. Pode, de fato, estar. Mas será que parte do rastreamento que está sendo realizado com a paciente está sendo feito de maneira adequada? Aí eu pergunto normalmente, e é a pergunta de sempre. Quando você fez a transvaginal, você fez com preparo intestinal? Preparo intestinal? O que é isso? Eu falei, você não fez nada na verdade ainda, porque esse é o exame básico para a mulher conseguir rastrear uma alteração do aparelho reprodutor. Para vocês que estão assistindo o programa, é o seguinte: a transvaginal feita convencionalmente para qualquer rastreamento de alterações do aparelho reprodutor, ela consegue muito mais identificar a estrutura, por exemplo, do aparelho uterino em relação a identificar o ovário, ver se tem cisto, verificar trompa, útero, colo, endométrio. Então, a transvaginal ela vai identificar esses padrões de estrutura. Mas quando nós buscamos alterações no aparelho reprodutor, considerado como doenças,
que são endometriose, adenomiose, endometrioma. Adenomiose, endometrioma e endometriose. São 3 classes de endometriose, só que elas estão em locais distintos. A adenomiose está no músculo uterino, o endometrioma, a endometriose que está no ovário, e a endometriose propriamente dita está no endométrio dentro do útero. E essas 3 causam infertilidade? É a maior causa de infertilidade feminina hoje, a priori relatada dentro da literatura científica. Só que para conseguir rever, Andressa, todas essas alterações, é necessário fazer o preparo intestinal, que requer que a mulher faça o uso de supositório e faça uso também de laxante um dia antes do exame, para até então realizar a transvaginal. E qual que é o impacto dessa preparação para fazer o exame? O aparelho reprodutor da mulher está aqui e logo abaixo o intestino. A massa fecal que está dentro do intestino faz com que a imagem de fundo fique escurecida. Só que esses pontos, focos de possíveis lesões geradas pela endometriose, são pretos. Então, na hora que faz a transvaginal convencional, como enxerga? Já vi profissional que viu, maravilhoso. Mas esse profissional que ainda consegue ver dessa maneira, ele tem que ser basicamente especializado na área da radiologia para detecção de alteração do aparelho reprodutor, porque caso contrário, não consegue enxergar. Eu falo isso porque eu conheço lá em Brasília uma médica que ela é especializada em rastrear alterações do aparelho reprodutor feminino e ela forma médicos nesta área de ultrassonografia para que eles consigam também ver. E é algo totalmente diferente que se vê de um padrão, talvez, da especialização necessária. Então, se eu faço essa limpeza intestinal, o fundo fica branco. E na hora que o médico vai fazer o ultrassom, ele consegue ver as possíveis alterações. De preferência que esse profissional seja especializado na área, porque ainda assim, às vezes, tem profissional que não consegue ver porque quando eu falo habilitado, não tem a vivência da prática. Então, às vezes, acaba deixando passar. Então, quando se vai buscar ou rastrear a infertilidade por alteração estrutural ou a doença mais comum nas mulheres em idade reprodutora se chama endometriose, que está diretamente correlacionada com a nutrição e os hábitos de vida, até da própria mamãe durante a gestação, porque a endometriose ela é uma doença de programação metabólica, mas também genética. Então, a depender de como a mãe lidou com a gestação, o que ela se expôs na gestação, a menininha que vai nascer já pode nascer com uma programação genética, assim como no último congresso que eu dei a respeito de fertilidade, na verdade o penúltimo foi feito em Brasília, e eu apresentei um relato de caso da literatura, onde um feto de 38 semanas apresentava endometriose. Como? Como descobriu? 38 semanas? Exames de imagem. E através de certos sintomas clínicos que a mãe estava apresentando. A mãe apresenta? A mãe apresentou alguns sintomas que estavam tentando buscar o que estava acontecendo. Meu Deus! E começou a ter sinais de um possível sofrimento fetal. Mas como sofrimento fetal se nós não estamos, entre aspas, nos encaminhando para um possível parto? E aí foi submetido a um exame de imagem onde foi achado uma manchinha mais escurecida perto do aparelho reprodutor da bebê. E aí foi feito, de fato, o processo cirúrgico ainda em barriga da mãe para poder retirar a endometriose. Não. Eu pensei que já tava assim, né? Mais estranho. Muito assustador, ainda. Né? E isso foi no Brasil? Não. Então, ou seja, peraí, a endometriose, inclusive, é uma causa de desenvolvimento ambiental, de exposição ao meio ambiente inadequado. Então, quando essas pacientes chegam no consultório, já percebe-se que não tem um rastreamento feito de maneira adequada. Só uma dúvida. A endometriose, quando a mulher sabe que não... Aliás, a mulher não suspeita, aliás, às vezes nem sabe se tem e que existe essa doença.
Tem algum sintoma? Uma dor, um incômodo? Tem. Esse é o mais interessante de todos. Primeiramente falando sobre o ciclo menstrual. Cólica. Se a mulher tiver cólica, já está errado. A mulher não foi feita para sentir dor no ciclo propriamente dito no período menstrual. Pronto. Essa é a parte. Não, eu sou novinha, tenho 35 anos. Eu particularmente quase não sinto. Mas nossa, é muito difícil encontrar uma mulher que não. Olha só que interessante. Mas eu já estou meio que fugindo um pouco do assunto. O estresse contribui com a cólica? Totalmente. Sim, né? Então, não deixa de ser um processo inflamatório, vamos dizer. Mas a mulher pode sentir desconforto, pode se sentir energeticamente mais deprimida, porque é uma mudança bioquímica hormonal e de nutrientes, vitaminas, minerais, ácidos graxos. A composição nutricional do sangue, vamos dizer assim, da mulher em relação a vitaminas, minerais e os ácidos graxos essenciais, no período menstrual é uma coisa terrível. Tem um estudo muito legal que mostra a composição química do sangue da mulher na fase do ciclo menstrual. E quando vai chegando no final da fase lútea, para começar a fase de fato menstrual, vocês basicamente não possuem concentração de nada no sangue de vocês. E aí é cansaço, é fadiga, é indisposição, é prostração, além da oscilação hormonal. Realmente, não tem como vocês basicamente terem vitalidade. Então, tudo bem sentir esses sintomas. Agora, dor excessiva. Pode sentir uma cólica, mas é aquela cólica onde a mulher fala assim, senti uma cólicazinha, nada nem que precisou de medicamento e passou, é um dia. Pode ser porque existe um processo no aparelho reprodutor feminino de descamação, de renovação tecidual. Está sendo feito uma excreção de algo que está morto. As células estão sendo descamadas, estão sendo eliminadas para que venha um novo. Tudo bem. Agora, cólica incapacitante. Ficar deitada na cama com bolsa de água quente na barriga. Ficar dependente de medicamento. Assim como eu escuto demais as mulheres falar, paro no hospital todo mês. Membros inferiores inchados demais no período menstrual. Dor na lombar no período menstrual. O intestino pode ter uma mudança do seu comportamento que esteja relacionada à endometriose, que o intestino às vezes ficar mais solto, apesar que pode acontecer isso pela variabilidade hormonal. TPM excessiva, enxaqueca, falamos dor na lombar, falamos do intestino, da cólica, sangue menstrual com presença de coágulo, um sangue uma tonalidade mais escurecida. Sabemos que começa escuro, o sangue vai clareando e depois vai virando o que a gente chama de borrinho de café. Vai escurecendo, vai ficando um resíduo menor até sumir. Não, é basicamente um sangue escuro durante todo o processo do ciclo. Tem alguns sintomas que são diferentes, vamos dizer dessa maneira, de uma possível mulher com endometriose. No período do ciclo menstrual, ter dor no ombro e principalmente a literatura fala tip shoulder pain. É como se fosse uma dor bem na pontinha do ombro aqui. E já teve 2 casos de mulheres que relatou isso na consulta. É engraçado, quando eu vou chegando no meu período menstrual, eu já sei que eu estou chegando porque eu sinto uma dor no ombro. Falou isso, eu falei, exame tal, endometriose. Dor nas articulações dos joelhos e muita mastalgia. Aquela mulher que fica com a mama dolorida, sensível, de tal ponto que não pode triscar. Todos esses sintomas no ciclo dela estão relacionados com possível presença de endometriose. Um bocado, né? Então, mulheres, olha, eu acredito, assim, né, por algumas conversas e tudo, eu acredito que tem bastante mulher que se encaixa nesses quadros, né? A estatística da endometriose hoje, Andressa, é uma coisa absurda. Mas assim, por isso que hoje é catalogado em literatura que é a doença mais comum nas mulheres em idade reprodutiva.
Mas tudo começa um não diagnóstico por conta do exame que não é feito de maneira adequada e que os sintomas são levados como normais. Porque assim, as ferramentas temos, né? Para o diagnóstico, algo até diagnóstico precoce, um tratamento eficaz, regular. Mas isso demora tanto. Você vai lá, faz o exame, e aí não tem esse preparo que você falou. E aí, não, né, a mulher pensa, não, tá tudo bem comigo. Exatamente. E aí não tá. Por quê? Porque o profissional não foi capacitado adequadamente. Essa é uma triste. Questão. Porque a gente confia no profissional, né? A gente afinal. Tá mostrando que tá normal. Sim. 9 a 10 anos é a média de tempo que a mulher leva hoje para ter o diagnóstico da endometriose. Nossa, foi igual a outra participante. Ela foi um período bem grande. De SOP, né? De SOP, justamente. Um período bem grande para o diagnóstico. E todos os médicos falando, não, tá tudo normal. Mas olha que interessante, né? A SOP, ela é não apenas também uma das doenças mais comuns em idade reprodutiva da mulher, não é mais comum que a endometriose, mas ela é a alteração endócrina mais comum nas mulheres em idade reprodutiva. E quando a gente fala de alteração endócrina, porque eles, quando eu falo eles, literatura, são os artigos científicos, são os estudos. A síndrome dos ovários policísticos não necessariamente você precisa portar os cistos. Você tem a síndrome, então você tem hirsutismo, que é crescimento de pelo, você tem talvez uma alopecia androgenética, o cabelo vai caindo, acne, espinha, oleosidade na pele, dificuldade de perda de peso, facilidade de ganho de peso, tanto massa muscular quanto de gordura, e vai fazer os exames do aparelho reprodutor, não acha nada, logo você tem alguma coisa? A priori não. Exame. Por isso que o profissional tem que se habilitar em clínica, porque isso é um diagnóstico clínico do paciente. É lógico, eu vou pedir exames bioquímicos para poder corroborar com o que a gente está vendo da paciente. Então, se vê nos exames de sangue hiperinsulinemia, insulina alta, se enxergar hiperprolactinemia, prolactina obviamente elevada, associado a um possível quadro de anovulação, a mulher não consegue menstruar de forma regular, passa muito tempo, está diagnosticado a síndrome dos ovários policísticos. Eu preciso dos sintomas clínicos, mais 2 indícios bioquímicos. Fechou o quadro. Eu não preciso ficar exame para poder tentar detectar. Então, isso também, às vezes, gera uma demora aí no processo de diagnóstico, né? Entendi. Esses dois fatores, a endometriose e a SOP, né, são causas de infertilidade, né, como você havia falado. E os homens? Como que os homens ficam nessa situação? Porque, né, falamos muito das mulheres, né? As mulheres tá com síndrome, tá com não sei o quê. E os homens, os bonitões? Ainda bem que você tocou nesse assunto. Por quê? Infelizmente, guarde o que eu vou falar para você. Infelizmente, a busca do atendimento de serviço à saúde para os casos de infertilidade, a maior parte são buscados pelas mulheres. Tá? Porque ainda existe uma cultura que me permita falar esse termo totalmente esdrúxula de entender que a infertilidade é problema da mulher. E hoje, com dados robustos de levantamento e pesquisas a nível mundo, entende-se que 50% da infertilidade / responsabilidade dessa infertilidade é da mulher e 50% do homem. Então, se um casal quer começar os preparativos ou já estão fazendo os seus preparativos para uma possível gestação e não conseguem, a consulta tem que ser o casal. Não existe mais esse negócio de ser só a mulher. A mulher traz uma complexidade muito grande nesse rastreamento. Já começando pelo seu aparelho reprodutor que é interno. O do homem não. Homem, aparelho reprodutor externo. 2 exames a priori de rastreamento básico, mas que já traz muitas informações, é o suficiente para fazer esse rastreamento.
um Doppler de bolsa escrotal e um espermograma. A mulher, exame invasivo transvaginal, tem que ser feito com preparo intestinal. Contagem de folículos tem que ser no período certo do período menstrual. Verificar exames para identificar se as tubas uterinas estão pérvias, desobstruídas. Tem que ser no período certo do ciclo menstrual. É invasivo e é doloroso. Quando não se acha na base desses exames, vai ter que ser submetido a uma ressonância magnética de pelve, fazendo preparo intestinal para ver se acha. Tem que fazer exames bioquímicos de acordo com o seu ciclo hormonal para dosar LH, FSH, estradiol, progesterona. Então, olha a complexidade de identificar e rastrear o que está acontecendo. Homem, não. Não, a Ayla brinca muito comigo. Né? Quando ela foi me ensinar o que é o ser mulher na visão da medicina tradicional chinesa, eu morri de rir. Por quê? Cada fase do ciclo, a mulher é uma. É verdade. E ela falou comigo, ela falou, olha, entenda que quando você casar, ensinamento para os homens que vão assistir esse vídeo, principalmente depois que as mulheres observaram o que vai ser falado agora, porque vão obrigar todos os homens a assistir essa parte. Com certeza. A mulher são 4. Uma mulher são 4 mulheres. A mulher no período pós-menstrual, período folicular, ovulatório e fase lútea. Comportamento da mulher pós-menstruação. Energia voltando, começando a querer, é como se fosse quase como uma planta, uma flor, formando um botão. Tá ali, puxando energia, tá se reorganizando para poder chegar na fase ovulatória, que é quando ela está no ápice da sua parte energética. Brota esse botão, e aí a mulher que estava com a energia canalizada, mais quieta, mais introspectiva, cabeça funcionando mais, passa a ser a mulher namoradeira. E que está tudo muito bom, e que está com a vitalidade ao máximo, e que quando vai chegando, passada a fase ovulatória, que vai se aproximando a fase lútea, começa já a ficar mais com o seu humor mais volátil, começa a já não achar tanto sentido para a vida, começa a ter... Quer dormir um pouco mais, já está começando a ficar fadigado, e o período menstrual que, energeticamente, ela está debilitada, e é uma verdade. Então, ou seja, são 4 comportamentos distintos no mês da personalidade. Temos a nossa razão de vez em quando, vai. E o homem tem que se moldar em 4, porque ele tem que ser verdade. um em cada uma dessas fases. Não, e o homem, ele é estável, né? Assim, bom, não sei. Eu não sei você, mas eu acredito que sim. A maioria dos homens que eu... A gente não tem oscilação hormonal. A nossa testosterona, tudo bem, pode ter altos e baixos, mas ela se permanece ali num patamar. Vocês não. É pico e vale. Pico e vale. Então, esse ponto que você tocou é muito importante. A infertilidade hoje ela tem que ser feita, o rastreamento do casal. Esse papo de só a mulher ir até o pronto atendimento na área da saúde para tentar pesquisar, eu acho que está errado. É uma cultura que ela vai ter que ser mudada. E quando as mulheres me buscam num serviço de nutrição para fertilidade, não dá 10 minutos de consulta, a primeira coisa que eu pergunto, e o seu marido, cadê ele? Ah, não, meu marido está saudável. Eu falei, mas por que ele está saudável? Quem falou que ele está saudável? Que exame que ele já fez? Cadê o exame dele? Deixa eu olhar. Porque pensa comigo, André, tudo bem, o homem e a mulher têm que ser investigados. Vamos falar que tem dois exames de imagem básicos que a mulher precisa fazer e um bioquímico, que é o de sangue. A mulher faz uma transvaginal com preparo intestinal e faz um exame chamado de esterossalpingografia, que é para ver se as tubas estão desobstruídas. Se ela faz uma transvaginal, não achou alteração nenhuma. Se ela fez a esterossalpingografia, não tem obstrução tubária nenhuma, e fez exames bioquímicos, aparentemente os hormônios estão certos, pausa na busca pela infertilidade feminina e o homem vai fazer o dele. Porque, às vezes, se a alteração for do homem, nos 2 exames que já basicamente faz, ele já descobre. E as intervenções na infertilidade masculina
são 252 milhões de vezes mais simples de ser resolvido que o da mulher. Achou infertilidade? Exato. Achou infertilidade? Trata, se for de fato ele é masculina, e começam as tentativas novamente. Passados 1, 2, 3, 4 meses pós-tratamento de infertilidade masculina e ainda assim as coisas não estão dando certas, peraí, vamos agora abrir o campo, a visão diante da saúde feminina para descobrir se realmente não tem mais outras coisas. Eu não gosto de perder tempo, tanto eu quanto a ela. Quando o paciente chega até o nosso consultório, nós observamos todos os exames que são feitos tanto no homem quanto na mulher e já são passados juntamente com a nossa equipe, que envolve ginecologista, obstetra, endocrinologista, vocês dois também tem toda uma equipe por detrás. E que sai todo mundo fazendo. O bom de toda a equipe, né, equipe multidisciplinar, é que, por exemplo, aquele profissional já está habilitado, né, como você falou, para poder ter uma descoberta mais rápida. É isso. Então, todo um conjunto ali vai fazer o casamento perfeito. É tempo. Quando a mulher busca o serviço querendo engravidar, numa percepção de público que tanto eu quanto ela nós temos, 80% já são mulheres com 36, 37, 38 anos, 40 anos. E normalmente não é às vezes para ter o primeiro filho, é para ter o segundo. Já teve o primeiro, não teve problemas, mas está tendo problema agora da segunda gestação. Nossa. E a maioria. E aí, quando tem esse histórico envolvendo a parte cronológica, idade, não existe, vamos ver isso. Não, os exames estão aqui, já faz tudo que for necessário para ter logo um possível quadro de diagnóstico quanto antes, para não perder tempo, né? Acho que essa é a ideia. Então essa equipe faz diferença demais nessas questões. Nossa, acredito que vai fazer bastante. E como que é a chegada no positivo dessas mulheres? Olha, eu acredito que deve ser lindo demais. Eu acho que eu ia chorar junto. Pronto. Temos duas visões nessa situação. É muito engraçado, interessante de verdade. Quando a paciente tem um positivo, ela já solta foguete. Ela, fulana engravidou e não sei o que, e posta o positivo e comemora. Eu também, eu fico muito feliz, porque assim, lutamos o bom combate. Inclusive ganhamos, temporariamente. Então, eu fico feliz, é lógico, né? A gente tem que comemorar. Por quê? A mulher nessa caminhada, ela teve que ter resiliência, muito autoconhecimento, ver certas questões da vida de uma maneira diferente. A parte espiritual, ela é maravilhosa. O amadurecimento espiritual, não apenas da mulher e também do casal. E até porque podemos fazer o que a gente quiser aqui embaixo com todo conhecimento e ciência, mas enquanto o Papai do Céu não apertar o play, nada acontece. E sabendo que toda a ciência provém dele. Então, nós somos apenas instrumentos para poder servir o próximo e tentar fazer acontecer as coisas. E quando engravida e fica todo mundo feliz, aquela coisa toda, eu me guardo e falo, só comemoro quando escutar um aí sim. Aí, porque depois que vem positivo tem todo um processo, né, da gestação. Aí é uma sensação de dever cumprido tão grande, de falar assim, tá com um filho nos braços? Ufa, acabou, próximo. E eu tenho essa visão de... Porque muitas vezes o corpo humano, a gente não tem como ficar prevendo tantos tipos de comportamento. E às vezes faz aquela felicidade, aquela coisa toda aí, de repente, 8 semanas depois, perdeu a gestação. Então, ou seja, da festa ao luto, não. Vamos esperar e vai tocar. Mas que é muito emocionante. Porque quando a pessoa vê o teste positivo, e eu acho isso muito engraçado. Se está fazendo tudo certo, suplementando, comendo, dormindo, fazendo atividade física, fazendo acupuntura, fazendo tudo bonitinho, tem que ver o positivo mesmo. Mas sabe que na hora que vê o positivo, manda foto. Já viu que o resultado é positivo, 2 tracinhos ou uma cruz.
Tá positivo mesmo? Tá positivo, agora... É que assim, não acredita. É Nem sonho. eu, quando vi os meus positivos, eu olhei, aí eu... Não, mas tá mesmo. Aí você vai lá Tá na vendo? caixinha, aí você Olha aí, tá confere. engraçado. Aí você olha... aí você vai na internet. Como é que é mesmo? O resultado nesse teste é assim, assim, é positivo Aham. mesmo? Olha para você Ô, ver a gente. dimensão do sonho, Sim. né? De sentimento, de você ver algo, mas que você não está acreditando que está acontecendo e que você precisa de várias formas de confirmação para entender que a ficha caiu, processou, apertar o play, você está grávida. E eu vejo o ser humano, a mulher, sendo uma criança. Sim. Parece uma criança ganhando um presente de que fala assim, é meu? É pra mim? É seu e é pra Ai, que você. lindo, Então, gente. Ai, é lindo demais. e o mais engraçado é ver os homens. Ah. E abraça. Nossa Senhora, um positivo. Eu vou ser pai? Amigo, senta aqui, vamos trocar uma ideia. A mãe já é mãe, né? Quando já vê ali o positivo. O pai só é pai depois que nasce. Eu vou te falar a verdade que o pai só fala assim, Sou pai. lascou, sou pai, quando vai fazer o primeiro ultrassom. Que na hora que coloca o ultrassom, que olha naquela tela, fala, É verdade. meu Deus, existe uma vida e um bebê ali. Aí é a hora que fala assim, aí vem o instinto da paternidade, que é uma coisa muito linda também, porque é uma transformação para o homem. Quantos Isso é verdade. pacientes que eu acompanhei, casais que faziam acompanhamento comigo na nutrição esportiva e que depois de um certo tempo voltaram, falando assim, fiquei sabendo que você trabalha com fertilidade, agora nós estamos aqui para isso, porque nós não estamos conseguindo engravidar. E a galera ali que frequentou muito a área esportiva e que volta para a área da fertilidade, você vê que é um pessoal assim, mais descontraidão, que quer continuar comendo com os resultados estéticos e etc., mas que quer ali a fertilidade. E são normalmente casais mais novos. Comecei a atender, tem 11, 12 anos. Então eu tinha 22 anos quando eu me formei. Então eu atendi esse pessoal com 22, 23, 24 e hoje eles estão lá com 32, 34 anos. Eu ainda vejo esse casal como jovem, a galera tá curtindo a vida, tá namorando ainda, né, dentro do casamento. Eu quero a paternidade e a maternidade, mas a ficha não cai. E quando engravida, vejo duas pessoas completamente diferentes. A postura do homem mais séria é impressionante. Aquele garotão passa a ser um homem mais centrado, sério, acompanhando a mulher com os exames. A atenção do homem, quando eu estou olhando os exames relacionados seja ainda não estando grávidos, mas também quando o casal já estão grávidos, ele fica assim, ó, mas tá tudo bem, né? Tá tudo certo? Ufa, não, beleza. Ah, não, então tá tranquilo, vou até sair aqui tomar um chopp. Calma aí, ô galanzão. E a atenção voltada para aquilo é muito interessante. E é muito engraçado o posicionamento do homem perante a mulher, como muda. Você já passa a ver aquele homem mais companheiro, aquele homem mais do tipo... não que isso não seja a vida do homem e da mulher. A mulher é o último que dá a palavra, que manda e ponto final. Mas é muito engraçado ver o homem e a mulher levantando a mulher. Pega isso aqui, isso aqui. Tá bom? Tá bom. É totalmente diferente. Então, essa mudança ela é muito bonita. Muito legal. A mulher, ela, nesse primeiro momento, pode ser que mais pra frente volte, enfim, volte como era antes. Sim. Mas nesse primeiro momento, a mulher, ela fica sensível e ela precisa muito de ajuda. Assim, Com certeza. né? Ajuda em todos os sentidos. Ajuda de, vai ali, pega um copo com água pra mim. Mas né? Então, assim, eu acho que, né, a mulher se expressando, enfim, acho que o homem já fala, não, realmente, agora ela tá precisando de uma ajuda. A mudança é muito legal. A mudança é grande. É muito a legal. mudança é grande, é linda, é maravilhosa. E em questão, assim, eu, por fora, né, da nutrição e fertilidade, não tinha tanto conhecimento. Achei maravilhoso tudo que você falou. Tava aqui tendo uma aula, praticamente, né, de boca aberta ali, concentrada. E como que é essa questão de procura, né? Porque, assim, eu vejo muito por fora, eu tô por fora dessa área,
E eu vejo muitos casais atualmente não querer filhos, né? Querem ficar somente eles dois. Não julgo. Eu sou do tipo de ter muitos filhos. Mas também não julgo aquele casal que não quer. É uma escolha, Certeza, né? certeza. Então, cada pessoa sabe onde o calo dói. Como que tem muita procura de casais que querem engravidar? Ou é assim, não é tanta procura, mas aqueles que procuram realmente querem? Bem, hoje, não só porque eu passei a trabalhar na área da fertilidade, eu comecei a ter uma grande procura do nada. A maior parte dos casais olha, eu acho isso muito engraçado. Eu não quero engravidar agora, mas eu também não estou me protegendo. Tá, você não quer engravidar, mas não está se protegendo. Mas você está fazendo a tabelinha, né? Não. Não, então você quer, mas no fundo você quer, mas você só está no consciente bloqueando talvez essa ideia. E com os casais que passaram a me procurar depois do posicionamento de que eu estaria dando ênfase na nutrição e fertilidade, não significa que eu deixei de trabalhar na esportiva, porque foi uma construção de um prédio de 12 anos, né, de 12 andares, eu brinco, então, e ainda dou muita aula na nutrição esportiva. Então são duas áreas que eu basicamente trabalho em conjunto. E se eu unir, então, o público que não quer, mas também não faz por onde evitar, com o público que passou a me procurar, ainda realmente é muito maior do que aqueles que falam, não quero ter filhos. Até porque quando não quer ter filho, é método contraceptivo, já fazer o marido, o homem fazer a vasectomia, e ponto final, não tem conversa, já é uma decisão tomada e colocada em prática isso com medidas contraceptivas, né? É a minoria. Mas assim, é a minoria, Andressa, que perde longe. A minha visão era o contrário. Não. A minha visão era que os casais, né, os Ah, atuais, vamos supor, de 10, 7, não queriam ter filhos. Porque, na não. verdade, talvez seja o meu ciclo Mas você de sabe o que é convívio. interessante? É o meu ciclo também. Mas até determinada idade. Justamente. Se hoje você chegar para uma pessoa entre os seus 30 e 34 anos, a maioria não quer. Até porque o tempo que se leva hoje para se ter um certo grau de estabilidade, eu sei que isso é ponto de vista individual, mas de um ponto de vista de estabilidade financeira, onde você consegue desfrutar de coisas que anteriormente você não conseguia, está cada vez ficando de forma mais tardia. Não é à toa que, inclusive um estudo publicado pelo IBGE, de um apanhado da década de 80 até meados 2010, mostrando que a mulher buscava ter o seu primeiro filho meados 2010, quando ela completava 36 anos. Comparado com a década de 80, que a mulher com 24 anos já estava com o seu primeiro filho. Então isso postergou 12 anos. Então até 36, 37 anos de idade você vai escutar provavelmente que a mulher ou o casal não quer ter filhos. Quando chega aos 34, 36, estabilidade financeira e que casa, pode passar um ano aí, 2 anos, constrói casa, viagem, não sei o que, e de repente tá faltando alguma coisa, quero ter filho. É isso. E aí é normal que a partir desta idade comece essa procura. Então o que a gente vê aí é um delay na cronologia. A partir até tal tempo, idade, nem imagino ter. A verdade é que fala que não quer ter porque não imagina a vida com o filho. Casou, estabilizou, pensamento muda, aí eu escuto muito assim, começou a aparecer o desejo de ser mãe. Eu falei, o desejo não aparece, ele sempre existiu, só que você deu voz para esse desejo agora. Que é o que você quer ter, porque você já conquistou aquilo que você planejou, né? E que muitas vezes não é que atrapalha nem nada, mas um filho Muda a rotina demais. muda tudo. Muda a rotina, atrasa planos, uma responsabilidade. Não apenas pessoal, mas é financeira, mas é social. Então,
É Ó, quase ele chegou... inexplicável. Porque se a Gente, gente porque muda pontuar, muito. muda muito, Se né? pontuar, muda muito. Eu passei por isso. Mas eu aprendi uma coisa muito linda, que eu acho que é a pura verdade. Aprendi, não, ouvi, né, em uma palestra que uma mulher dizia assim, nunca, acho que você já deve ter escutado, como você trabalha isso na área, né, da festividade, talvez já tenha escutado. Como eu não é muito da área, eu achei lindo o que ela falou, inclusive até me emocionei. Que cada filho que chega com um pãozinho debaixo do braço. E vendo histórias, e até mesmo a minha história, realmente é. Porque, por exemplo, você tá lá com seu marido, sozinho, conquistaram a casa, conquistaram um carro, mas é pra vocês dois. Então a casa é com um quarto, às vezes com 2 quartos. E aí chega o primeiro filho. O primeiro filho você tem que... Não é tão assim, né, questão financeira não é tão assim, mas chega o segundo, aí você já precisa de uma casa maior. Você vai comprar uma casa maior. Então já vem, né, você já tem tem um filho e uma casa nova. Se passou dos 3 filhos, que não é, né, o que a gente vê geralmente. Geralmente o casal tem 1 ou 2. Mas se passou de 3 filhos, o carro de trás, né, com 3 lugares já não serve mais. A casa com 2, 3 quartos também não serve mais. Então você tem que comprar uma casa, tem que comprar um carro. E é a herança, assim, não é a herança que posso dizer, mas assim, é o que o filho traz. Ele não só chega, mas ele chega querendo coisas novas. Né? Uma casa nova, um carro, enfim, é difícil, Muito. Gente, você vai comprar um carro, uma casa nova assim, não é do nada, mas não. Mas você faria isso se você não tivesse o filho? A grande pergunta, né? Justamente. Une o material, querendo ou não, a uma situação de uma paternidade, a maternidade, lógico. Alguns não conseguem ter uma certa evolução da parte financeira e patrimonial, sim. Sem entrar no método, porque se esforçou ou não se esforçou, não é isso. Alguns não conseguem. A maioria faz uma evolução muito grande. Por quê? É uma necessidade, correto? De você tentar oferecer melhor. Na necessidade, a cabeça humana, ela cria tanta coisa, mas tanta coisa. Fala assim, aqui que eu achava que não ia dar certo, mas eu posso fazer isso, aqui eu posso fazer isso. Não, mas eu vou buscar para poder, sei lá, fazer um curso, me especializar. Você começa a fazer uma movimentação que é sobrenatural relacionada à paternidade, maternidade, filhos, etc. Então, não só isso tem que mudar também. Sobre filho fazer você parar a vida. Você vai perder tempo da sua vida. Você vai deixar de ter conquistas por conta de um filho. Perder, não. Você pode atrasar esse momento, porque, inclusive, você está vivendo algo que você não viveria se você também não estivesse tendo ele. Isso é verdade. E que, lá na frente, aquele plano inicial que você tinha, que você achava que era o máximo, se torna mesquinho da grandiosidade que vem posteriormente. Então, peraí, não é parar a vida, perder o tempo e fazer você perder as oportunidades. Novas são criadas, muitas vezes muito maiores, e você está vivendo um tempo de uma vida diferente da qual estava antes. Então não existe para e perda. Só se você quiser. Se você quiser parar e perder e achar que aquilo ali é o fim do mundo, escolha. Mas é uma cultura que vem... no tempo, uma namorada minha havia engravidado, engravidou, e é a mãe da minha filha, minha mãe falou assim, você acabou com a sua vida. Você não tem ideia do que aconteceu. Você não tem ideia das responsabilidades. E agora, as oportunidades que você teria, simplesmente você não vai conseguir executar. Eu falando assim, eu pensando comigo, se a minha mãe está falando isso, fedeu. Porque eu falei, acabou, perdi minha vida, acabou minha vida. E o pior, eu tinha acabado de me formar na graduação, trabalhava numa loja de suplementos, um salário relativamente baixo, para poder dar condições para minha filha e para minha ex-noiva na condição do tempo. Eu falando assim, estou lascado. E aí,
ainda ali 2 meses depois da notícia, eu falando assim, meu Deus do céu. Foi a hora que eu sentei e falei assim, o que fazer? Vou fazer uma pós-graduação. Da pós-graduação, eu aumento o ticket da minha consulta, atendo um público maior, mesmo eu gastando do pouco dinheiro que eu ganho de salário. Eu tinha um salário de R$ 1.000, R$ 1.100 há 13 anos atrás. O aluguel onde eu morava era R$ 800. Então, ou seja, meu salário não ia dar para nada. Eu ia pagar o aluguel, tá, mas eu ia comer onde, como que eu ia me deslocar e etc. Então eu falei assim, eu vou ter que correr. Entrei na pós-graduação, comecei a comer conhecimento, que me deu a oportunidade de começar a fazer consultas, além do local onde eu trabalhava, e eu atendi os pacientes no local onde eu trabalhava, numa sala de 5 metros quadrados. Era uma coisa assim, era eu em pé e o paciente sentado, porque não tinha como. Os dois estarem sentados, e aí eu fui fazendo esse movimento, e aí comecei a me destacar, e uma loja maior me viu vendendo, e me chamou, e o salário já aumentou uns 40%, e foi uma escada. Foi fácil? Não, trabalhava 14, 15, 16 horas por dia. Simples, eu optei por falar para minha mãe que minha vida não tinha acabado. E eu falei, e vou dar uma condição, se assim possível, melhor para minha filha, da qual eu tive. Ou seja, dito e feito. Então eu acredito que fala assim, vou acabar com a minha vida por conta de um filho, escolha sua. Escolha o seu difícil. Não é o filho que vai fazer isso, não. Justamente não é você mesmo, né? É uma questão cultural que eu acho que é muito besteira. Omar, esse papo aqui eu ficaria até de verdade. E aí eu até chamaria você pra conversar com meu marido, né? E aí? Que horas vai ser o próximo? E aí? Ué, quer uma ajudinha? Eu quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Foi, assim, um bate-papo muito rico. E eu queria que você deixasse para os nossos ouvintes, para quem está assistindo, dicas, como, né, procurar um bom profissional, como ter uma alimentação adequada para chegar no positivo, para essas mulheres, né, que querem engravidar. E um recado, assim, de coração para casais. Para o casal. Para o casal, Para vamos o casal. lá. A priori, hoje a nutrição, ela tem o que embasa a nutrição ser uma das áreas que mais poderiam ajudar um casal relacionados à sua fertilidade ou reverter algum grau de infertilidade, é algo muito grande dentro da ciência. Hoje a área científica, a área médica para estudar nutrição frente à fertilidade/infertilidade. Inclusive já possui metodologia alimentar para casais que querem aumentar as suas chances de gestar. Mundialmente conhecido como Plano Alimentar do Mediterrâneo, onde colocam os alimentos do qual você tenha que tentar comer comida de verdade. O Plano Alimentar do Mediterrâneo, eu vejo inclusive muitos profissionais criticarem essa terminologia. Como fazer um plano alimentar do Mediterrâneo sendo que estamos no Brasil? Não, peraí, a questão não é porque é citado ser do Mediterrâneo, esse comportamento alimentar, que não pode ser aplicado em outros locais. O que é visto no plano alimentar do Mediterrâneo? O que é o comportamento alimentar do Mediterrâneo? Comer comida de verdade, não se entre industrializado na dieta. E quando nós pensamos nesse contexto, nós aqui no Brasil conseguiremos ter maior capacidade e abrangência de alimentos que no Mediterrâneo. Afinal, quando nós falamos de vegetais, eu vou falar dos vegetais básicos que normalmente eu até falo em consultório, Andressa. Alface, tomate, cenoura, beterraba, brócolis, couve-flor, rúcula, agrião, vagem, chuchu, abobrinha, pepino, palmito, rabanete. Nossa. Peraí, isso lá talvez no Mediterrâneo não encontre. Fruta: abacate, melão, mamão, maçã, banana, pera, abacaxi, açaí, kiwi, tangerina, laranja, goiaba, pêssego, nectarina, uva verde, uva sem semente, enfim, é um mundo de frutas, verduras e legumes. Carne nem se fala, somos um dos maiores produtores de carne do mundo, tanto carne branca quanto carne vermelha.
A diferença é que o plano alimentar do Mediterrâneo preconiza o consumo de carne branca, tanto o peixe quanto o frango. É mais o peixe, é lógico. O Mediterrâneo está envolto de mar, então a fonte proteica principal que eles possuem ali é o peixe. Visto em composição nutricional, uma carne que não tem tanta gordura e que é de melhor digestibilidade para nós, e também que não necessariamente tem alguns outros compostos que outras carnes podem ter. Por um outro lado, não se pode deixar de levar em consideração a possibilidade também de metais pesados nos peixes, na carne do peixe, ou seja, diversificar é a receita, e nós temos isso talvez com uma certa abrangência. Ovos, derivados do leite, nem se fala. Queijo, requeijão, o próprio leite, aí é uma ressalva à parte para aqueles que consomem, não tem problema, etc., mas preconizo que sejam derivados do leite magros, ou seja, o queijo Minas frescal, o leite desnatado, enfim, sai a gordura. E os industrializados propriamente dito, né, carnes embutidas, açúcar, essas coisas todas, o consumo é mínimo, uma vez por semana. Peraí, Omar, então esse plano alimentar do Mediterrâneo, na verdade, ele consegue ser completamente executável por nós. Os carboidratos integrais, o integral significa íntegro, da forma que vem da natureza. Batata doce, batata inglesa, mandioca, cará, inhame, abóbora japonesa. Parte desses não tem lá e aqui tem. Então é um plano alimentar saudável, é comer comida de verdade. Até adotamos o lema, descasque mais e desembale menos. Então que você vai tirar o industrializado da jogada. Tirando a metodologia dessa dieta, hoje a suplementação ela é ultra estudada. Eu falo ultra porque todo dia é um artigo novo a respeito de suplementação voltada para a área da fertilidade. Então, aminoácidos, vitaminas, minerais, compostos bioativos que nós chamamos vulgarmente de antioxidantes, já possuem comprovação que auxiliam na revitalização da fertilidade, vamos dizer assim, ou seja, aumentando as chances de sair de um possível quadro de infertilidade. Então, independente do tratamento a ser realizado nesse mundo da reprodução, a alimentação, a suplementação é a base. Sem isso, seja os casais que optarem por uma possível reprodução humana, fertilização in vitro ou o que quer que seja, assim como aqueles que buscam ter um filho de forma natural, a base vai ser isso e ponto final. Isso é soberano, tá? Não tem como mudar, é isso, querendo ou não. Outros pilares que estão correlacionados diretamente com a fertilidade. Sono, esse eu falo que é um pilar que dá sustentação para o outro da alimentação e da alimentação que dá sustentação para o pilar do sono. Duas questões que estão sendo faladas muito em ciência / fertilidade, sono e alimentação. E atividade física. O estilo de vida no contexto geral, por mais que alguns que estejam assistindo sejam profissionais da saúde, outros não, estejam escutando também, ninguém precisa ter conhecimento técnico para poder saber que fumar faz mal, beber faz mal, usar drogas faz mal, ficar estressado faz mal, ter contato com contaminantes químicos faz mal. Peraí, ninguém precisa ter um conhecimento avantajado. Nós já sabemos por natureza que não devemos nos expor a essas questões. Então, é ter um estilo de vida o mais saudável possível. Comer bem, a atividade física, ter uma boa noite de sono e não ter extravagâncias quanto à exposição a contaminantes. Essa é a base que nós fazemos como uma certa regência para que o casal consiga ser fértil. Homens, por favor, rastreiem a sua fertilidade, pelo menos com o espermograma inicialmente, principalmente depois da pandemia do Covid-19. Por quê? Uma das causas de infertilidade masculina que foi agravada foi com a pandemia da Covid. A Covid ela tem um comportamento de patologia, a gente chama de fisiopatologia, né? O como a doença se manifesta no corpo e o que ela traz de prejuízo na nossa fisiologia. Então já está mais do que comprovado que a Covid-19, principalmente para aqueles que tiveram sintomas mais intensos da doença, podem estar inférteis e ainda não sabem. Pode ter a fertilidade revigorada ou restaurada? Pode,
com alimentação, suplementação e, em alguns casos, até com tratativo via medicamentosa. E é algo que está muito comum no consultório. Então, eu vejo muitos homens com alterações da sua fertilidade por conta e em decorrência da Covid-19 e também associando com um estilo de vida que não era saudável, propriamente dito, antes de ter pego a doença. E acreditem que isso sim pode trazer o termo que nós usamos na área de alcançar o tão sonhado positivo. Busquem acompanhamento profissional nessa área. Eu acho que ela pode ser um divisor de águas para que não se perda tempo. E, mais importante, né, para que não fique sofrendo por coisas que às vezes não precisariam estar sofrendo, porque não estão conseguindo uma orientação adequada. Sempre a busca é do casal, não apenas da mulher. Então, comprem esse movimento de um ajudar o outro e cada um fazer a sua parte para poder até então chegar ao tão sonhado positivo. E claro, né, eu sou suspeito para falar, sou pai. Foi a mudança da minha vida, inclusive, quando eu tive minha filha, e foi justamente o que me fez buscar ser um Omar hoje, como eu sou, que eu não achava que eu seria. Então, eu acredito que é um momento de muitas mudanças. O ser humano, para crescer, dói. Eu não gosto tanto de adotar isso, porque, sendo assim, a gente nunca vai querer crescer, porque já que dói, para que eu vou crescer? Mas que sair da zona de conforto não é fácil. Ter mudanças bruscas não é fácil. O ser humano, ele se acomoda de uma maneira impressionante. É algo que, quando menos a gente espera, estamos no nosso comodismo. O cômodo é mais fácil. E buscar aquilo que às vezes não é fácil não é cômodo, né? Então, sem repetições de padrões hereditários, de falar assim, engravidei, acabou minha vida, parou, minha vida agora já não vai ser mais a mesma, eu vou ter que viver em função disso, vai haver dificuldades, e principalmente se não tiver um lar estabelecido ou um relacionamento estabelecido, sabemos que não é fácil, ainda mais que a sociedade julga muito isso. E, bem, quem é a sociedade para julgar, perto até do Papa que falou que, bem, se a mulher solteira não puder ser tratada como ser humano, o que a gente vai fazer? E o pai também, se o pai é um solteiro e por isso ele tem que ser esculachado, escorraçado da sociedade, conceitos sociais que já ficaram para trás. Então busquem, sejam muito felizes, estou à disposição para poder ajudar quem está nos escutando e assistindo. Se for preciso, se surgirem dúvidas, pode mandar para mim, eu respondo, vocês replicam. E espero que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas com o que nós fizemos aqui hoje. E estou super à disposição sempre que precisar para mais temáticas. Muito obrigada. Gente, mulheres, homens que desejam ser pai, ser mãe, sigam essas dicas de uma pessoa especialista na área. Omar, só para fechar, onde você atende com a sua equipe? Bem, eu atendo em Águas Claras, Distrito Federal. Tenho um consultório em Águas Claras, juntamente com a minha noiva. Inclusive, nós somos um instituto chamado Pariens. Fica em Águas Claras. Neste instituto nós temos a nutrição, a fisioterapia pélvica, o pilates. Nós temos a acupuntura, que aí a Ayla é responsável pela acupuntura, medicina tradicional chinesa. A gente fala oriental, porque envolve japonês e chinês e os conhecimentos, todos voltados para a área da fertilidade, gestante e pós-gestação. O nosso instituto trabalha nas 3 esferas, né? Como tentante, como gestante e como pós-gestante. Fisioterapia pélvica, pilates, ginecologia e obstetrícia, acupuntura, massagem, nutrição. Em breve estaremos colocando novas especialidades. Então, um complexo muito legal voltado para o contexto da saúde da mulher. Preconizamos sempre, né, o atendimento humanizado, sempre abraçamos a causa, estamos de fato à disposição em servir. E além de Águas Claras, eu particularmente tenho um outro consultório na Asa Sul, que eu também presto os atendimentos lá. Para quem quer saber mais informações, contato, como agendar consulta, é só entrar no perfil do Omar, que é o @OmarNutri, e tem do Instituto, que é o @Instituto Pariens. Vou deixar aqui nos comentários para quem estiver interessado.
Então, Amar, novamente, muito obrigada. Foi um prazer bater esse papo com você. Gostei muito. Sou suspeita, né? Eu adoro esse assunto. Mas foi muito bom, eu aprendi bastante. Que bom. E muito obrigado a todos que estão acompanhando o Alimentando o Papo. Até em breve.